Olá, boa noite a todos. Hoje nós vamos iniciar 2 Samuel, capítulo 17 e 18. Já vamos direto para a nossa, como é que diz? Nossa oração para início da leitura. Vamos lá. Senhor, obrigada por esse momento que o Senhor nos coloca aqui unidos. A gente sempre vai iniciar nossas orações agradecendo, porque a gente não pode achar que é algo normal ou banalizar, ou então só achar que, tudo bem, a gente vai lá, tá na live e tudo mais, porque a gente sabe que estarmos com saúde, estarmos aqui unidos, estamos depois, principalmente depois de um dia inteiro de trabalho, um dia inteiro de estudo, ou um dia inteiro que a pessoa tenha passado. Então, nós agradecemos porque o Senhor está aqui para alimentar nosso espírito e é o que a gente necessita. Precisamos da Sua palavra como alimento do nosso espírito, porque a gente entende isso desde o início do mundo, que é uma guerra espiritual. Então, nada melhor, Pai, do que a gente ter o nosso espírito fortalecido na Sua palavra, fortalecido nos Seus conselhos, fortalecido em tudo aquilo que o Senhor deixou como Pai mesmo para aqueles que o Senhor ama. Então, a gente agradece porque hoje estamos aqui tendo mais uma porção, né, do Seu ensinamento, mais uma porção da Sua palavra, da verdade, mais uma porção de conhecimento, que é muito importante para nós, e a gente só tem a agradecer. Então, obrigada, porque nesse momento estamos unidos. Que o Senhor possa, nessa live, abrir os nossos olhos espirituais, nossos ouvidos, para entender não só o modo operante como o Senhor funciona, parte do seu caráter, todo o seu caráter, parte da personalidade, toda a sua personalidade, mas que a gente possa também aprender, Senhor, com os nossos exemplos e erros, de acordo com aquilo que o Senhor deixou escrito. Então, não somente conhecer a sua personalidade, não só conhecer o seu caráter, não só conhecer quem o Senhor é, mas também nos reconhecer pecadores, nos reconhecer seres humanos errantes, nos reconhecer como pessoas que necessitam se humilhar perante a Ti, para que a gente possa ser melhores, que a gente possa ser melhores seres humanos em todo um geral na nossa vida, melhores parceiros, melhores filhos, melhores pais. E isso é muito importante para nós, para o nosso desenvolvimento, e a gente precisa dessa sua autorização, a gente precisa dessa sua direção, desse direcionamento, a gente precisa, Pai, dessa bênção, porque se não for por Ti, se não for o Senhor nos guiando, nos fortalecendo, nos aconselhando, porque nós sabemos que o Espírito Santo é conselheiro, nós sabemos pela palavra que um dos atributos dele é esse, então os seus conselhos, a sua direção, o direcionamento que o Senhor tem para nós é necessário, porque a gente não quer fazer sozinhos aquilo que necessitamos de Ti conosco. Então, que nessa leitura o Senhor nos acompanhe, que o Espírito Santo possa me usar, colocar as palavras corretas na minha boca, nos meus lábios, e que a gente possa aprender, Jesus, aprender, não somente para nós mesmos, mas para passar à frente, para o próximo. Então, que o Senhor nos abençoe, Pai, que o Senhor escute as nossas orações, que o Senhor sonde o coração de cada um que está aqui, toda necessidade que cada coração tem, que o Senhor considere os nossos pedidos e que possamos estar aqui louvando, glorificando o seu nome, buscando a sua palavra e nos transformando para o melhor. Em nome de Jesus agradecemos, pedimos para que o Senhor nos proteja contra todos os males, todos os ataques espirituais, carnais, materiais, profissionais, emocionais, que o Senhor nos fortaleça para que a gente tenha um bom lugar na sociedade, que a gente se destaque por aquilo que o Senhor pode fazer a vitória, o Senhor pode abrir portas, o Senhor pode nos destacar onde quer que a gente esteja e nos prosperar em todas as áreas da nossa vida. Em nome de Jesus, agradecemos essa live, ela é consagrada a Ti e vamos começar. Amém. Vamos lá. Aitofel também disse a Absalão: Permite-me escolher 12.000 homens e partirei essa noite em perseguição a Davi. Eu o atacarei enquanto ele está exausto e fraco. Vou causar-lhe pânico e todo o povo que está com ele fugirá. Depois matarei somente o rei e trarei todo o povo de volta a ti. A morte do homem que procuras significará o retorno de todos. Assim, todo o povo ficará em paz. O significado dessa palavra em hebraico é incerto, então a gente não sabe especificamente se é que todo o povo ficará em paz, ok? Mas todo o povo ficará em paz. Esse plano pareceu bom a Absalão e todas as autoridades de Israel. Entretanto, Absalão disse: chamem também Uzai, o arquita.
para que ouçamos a opinião dele. Quando Uzai entrou, Absalão lhe disse: Aitofel nos deu-lhe um conselho. Não, pera, desculpa. Aitofel deu-nos o conselho dele. Devemos fazer o que ele diz ou você tem uma outra opinião? E, desculpa, vou descer aqui. E Uzai respondeu: O conselho que Aitofel deu, desta vez, não é bom. Sabes que seu pai e os homens que estão com ele são guerreiros e estão furiosos como uma ursa selvagem quando qual roubam os seus filhotes. Além disso, o teu pai é um soldado experiente. Não passará a noite com o exército. Ele agora já deve estar escondido em alguma caverna em um outro lugar. Se alguns dos teus soldados forem mortos no primeiro ataque, ou quando alguns dos homens caírem no primeiro ataque, quem souber disso dirá: houve matança no meio do exército de Absalão. Então, até o mais bravo do soldado, corajoso como um leão, ficará morrendo de medo, pois todo Israel sabe que o teu pai é um guerreiro valente e conta com soldados corajosos. Por isso, dou o seguinte conselho: que se reúnam a ti todos os homens de Israel, desde Dan até Berseba, tantos como a areia da praia, e que tu mesmo os conduza na batalha. Então o atacaremos, onde quer que ele se encontre, e cairemos sobre ele como o orvalho cai sobre a terra. Nem ele, nem nenhum dos homens que o acompanham escaparão. Se eles se refugiarem em alguma cidade, todo Israel levará cordas para lá, e arrastaremos aquela cidade para o vale, até que não lhes reste ali nem sequer uma pequena pedra. Então, Absalão e todos os homens de Israel disseram: O conselho de Uzai, o arquita, é melhor do que o de Aitofel. Pois o Senhor tinha decidido frustrar o bom conselho de Aitofel. Que o Aitofel teve um bom conselho para com Absalão, mas ele, né, como é que diz? Ele não prevaleceria e Deus fez frustrar esse conselho dele. Então, Uzai contou aos sacerdotes Zadok e Abiatar. Aitofel deu tal e tal conselho a Absalão e às autoridades de Israel, mas eu os aconselhei a fazer isso e isso. Agora avisem imediatamente o seguinte a Davi: não passe a noite nos pontos de travessia do Jordão, no deserto, mas atravesse logo o rio, senão o rei e todo o seu exército serão exterminados. Jonatas e Aimaas estavam em Rogel. Como não podiam arriscar-se a serem vistos entrando na cidade, uma serva os informava regularmente, e eles iam e informavam o rei Davi. Contudo, o jovem os viu e avisou Absalão. Então os dois partiram rapidamente e foram para a casa de um habitante de Baurim, que tinha um poço no quintal. Eles desceram ao poço e a dona da casa colocou a tampa no poço. Para disfarçar, espalhou grãos de cereal por cima. Os soldados de Absalão chegaram à casa da mulher e perguntaram: Onde estão Aimás e Jonatas? E a mulher respondeu: Eles atravessaram as águas, ou eles passaram pelo curral de ovelhas e foram na direção da água. Os homens os procuraram sem sucesso e voltaram a Jerusalém. Tendo eles ido embora, os dois saíram do poço e foram informar o rei Davi. Falaram-lhe do conselho que Aitofel dera contra ele e lhe disseram que atravessasse imediatamente o Jordão. Então, Davi e todo o seu exército saíram, e quando o sol nasceu, todos tinham atravessado o Jordão. Vendo Aitofel que o seu conselho não havia sido aceito, selou um jumento e foi para casa, na sua cidade natal. Pôs seus negócios em ordem e depois se enforcou. Assim, morreu e foi sepultado no túmulo de seu pai. Davi já tinha chegado a Manaim quando Absalão atravessou o Jordão com todos os homens de Israel. Absalão tinha nomeado Amasa, comandante do exército, em lugar de Joabe. Amasa era filho de Jéter.
ou Itra, variante de Jéter, um ismaelita, conforme alguns manuscritos da Septuaginta. O texto massorético e outros manuscritos da Septuaginta trazem israelita, ao invés de ismaelita, ok? Então, isso aqui é algo que, para quem quiser estudar, entender, porque israelita é uma coisa, ismaelita é outra coisa. Que havia casado com Abigail, filha de Naás e irmã de Zeruia, mãe de Joabe. Absalão e os israelitas acamparam em Gileade. É uma coisa, outra coisa, mas existem, para vocês não acharem que a Bíblia é perdida ou que, né, como é que diz? Cada, cada coisa é uma coisa, o que está errado. Não. Era muito. A gente vê algumas traduções, né, feitas erradas, a gente vê algumas traduções porque faltava pedaços dos manuscritos, ou às vezes era difícil da tradução, né? Então, o israelita e o ismaelita, né? Ele só tem uma letra que troca, que é o M e o R. Então, não é que esteja errado ou que seja certo, é que eles, por exemplo, para chegarem até a palavra ismaelita, eles estudaram, foram ver Abigail, foram ver isso, foram ver aquilo, foram ver histórias e passado, e ver pelo nome, e ver, né? Tudo isso, ok? Mas os manuscritos da Septuaginta Maçorética, eles trazem como israelita, ok? Peraí. Os manuscritos da Septuaginta, aliás. Absalão e os israelitas acamparam em Gileade. Quando Davi chegou a Manaim, ali estava Sobi, filho de Naás, de Rabá, dos Amonitas. Maquir, filho de Amiel, de Lodebar, e o gileadita Barzilai, de Rogelim, estes trouxeram a Davi o seu exército Camas. Desculpa, e ao seu exército camas, bacias e utensílios de cerâmica e também trigo, cevada, farinha, grãos torrados, feijão e lentilha, ou traz lentilha e grãos torrados. Mel e coalhada, ovelhas e queijo de leite de vaca, pois disseram: o povo deve estar faminto, exausto e sedento no deserto. Vou passar aqui. Davi passou em revista o exército e nomeou comandantes de batalhão de 1.000 e de 100. Depois dividiu o exército em 3 companhias, uma sob o comando de Joabe, outra sob o comando de Abisai, irmão de Joabe, filho de Zeruia, e outro sob o comando de Itai, o giteu. Então o rei disse ao exército: eu também marcharei com vocês. Os homens, porém, disseram: não faça isso, não faças isso. Se tivermos que fugir, eles não se preocuparão conosco. E mesmo que metade de nós morra em batalha, eles não se importarão. Tu, porém, vale por 10.000 de nós. Ou traz, importarão, desculpa, não importarão, pois agora existem 10.000 como nós. Mesmo será Melhor será que fique na cidade e dali nos des apoio. E o rei respondeu: farei o que acharem melhor. E o rei ficou à porta, enquanto os soldados marchavam saindo em unidades de 100.000 e de 10.000. O rei ordenou a Joabe, a Abisai e a Itai: por amor a mim, tratem bem o jovem Absalão. Então, Davi aqui, ele, né, ele não está tratando o Absalão como seu inimigo, como, por exemplo, como uma ameaça ao povo de Israel, ou como ele está tratando como uma criança ainda, porque é filho dele, né? Então, ele ainda trata como uma pessoa da família, uma pessoa que não merece o mesmo tratamento se fosse traição, por exemplo, de uma outra pessoa ao reino, ou de uma outra pessoa ao próprio rei, ou de uma outra pessoa, né, a Israel especificamente. Então, ele está pedindo para eles não tratarem Absalão mal, não tratarem Absalão de forma que normalmente eles tratariam qualquer traidor ou qualquer pessoa tentando usurpar, obviamente, ah, o trono, né? Então, ele pede para que eles tratem bem Absalão, por amor a ele, né? Todo o exército ouviu quando o rei deu essa ordem sobre Absalão e a cada um dos comandantes. O exército saiu a campo para enfrentar Israel e a batalha aconteceu na floresta de Efraim, onde o exército de Israel foi derrotado pelos soldados de Davi. Houve grande matança naquele dia, elevando-se o número de mortos a 20.000.
A batalha espalhou-se por toda a região. E naquele dia, a floresta matou mais que a espada. Durante a batalha, Absalão, montado em sua mula, encontrou-se com os soldados de Davi. Passando a mula debaixo dos galhos de um grande carvalho, Absalão ficou preso nos galhos pelos cabelos. Ficou pendurado entre o céu e a terra, e a mula prosseguiu. Um homem o viu e informou a Joabe: Acabei de ver Absalão pendurado em um grande orvalho. Você ouviu? Joabe perguntou ao homem: E por que não matou ali mesmo? Eu teria dado a você 10 peças de prata e um cinturão de guerreiro. O homem, porém, respondeu: Mesmo que fossem pesadas e colocadas nas minhas mãos 1.000 peças de pratas, ou seja, 12 quilogramas, né? 10 peças de prata, desculpa, pesadas no sentido de serem, de nossa, tipo, nossa, se elas fossem pesadas ou leve, eu gostaria. Não, não é do peso especificamente, mas da quantidade. Então, se elas fossem pesadas, né, na balança e colocadas nas minhas mãos, 1.000 peças de prata, eu não levantaria a mão contra o filho do rei. Ouvimos o rei ordenar a ti, Abisai e a Itai, protejam, por amor a mim, o jovem Absalão. Conforme alguns manuscritos do texto maçorético, a Septuaginta, a Vulgata e a versão siríaca. A maioria dos manuscritos do texto maçorético traz: protejam o jovem Absalão, não importam quem vocês sejam. Por outro lado, se eu tivesse tentado traiçoeiramente contra a vida dele, o rei ficaria sabendo, pois não se pode esconder nada dele, e tu mesmo ficaria contra mim. Joabe disse: Não vou mais perder tempo com você. Então pegou 3 pedaços de pau e com eles traspassou o coração de Absalão, quando ele ainda estava vivo no carvalho. 10 dos escudeiros de Joabe cercaram Absalão e acabaram de matá-lo. Vamos precisar, né? A seguir, Joabe tocou a trombeta, porque já tinha sido declarada fim da guerra, né? Porque se Absalão morre, não tem mais perseguição, não tem mais usurpar o trono. Então, ele tocou a trombeta no sentido de acabou a guerra, não tem mais o que fazer. Para que o exército parasse de perseguir Israel, e assim deteve o exército. Retiraram o corpo de Absalão, jogaram-no em um grande fosso na floresta e fizeram um grande monte de pedras sobre ele. Enquanto isso, todos os israelitas fugiram para casa. Em vida, Absalão tinha levantado um monumento para si mesmo no Vale do Rei, dizendo: Não tenho nenhum filho para preservar minha memória. Por isso, deu à coluna o seu próprio nome, que ainda hoje se chama Monumento de Absalão. Existe um monumento de Absalão até hoje, por exemplo, se você colocar no Google, por exemplo, né? Mas acredita-se que esse que está lá, ele foi feito num tempo do Império Romano ainda, não é o mesmo, né? Depois, não é o mesmo que seria esse. Esse ninguém tem a localização correta, ninguém tem a localização perfeita de onde foi. Você não vê nenhum lugar aqui. Deus está falando uma árvore com galhos, então pode ser em qualquer lugar. Então não é o mesmo. Se você der Google, por exemplo, não é o mesmo, tá? Apesar de ter o mesmo nome. Então, Aimaas, filho de Zadok, disse: Deixe-me correr e levar ao rei a notícia de que o Senhor lhe fez justiça, livrando-os dos seus inimigos. Não é você quem deve levar a notícia hoje, disse Joabe. Deixe isso para outra ocasião. Hoje não, porque o filho do rei morreu. Então Joabe ordenou a um cuxita: Vá dizer ao rei, que seria tipo Etiópia, seria Etiópia de hoje. Vá dizer ao rei o que você viu. O cuxita inclinou-se diante de Joabe e saiu correndo para levar a notícia. No entanto, Aimaas, filho de Zadok, disse de novo a Joabe: Não importa o que aconteça, deixe-me ir com o cuxita. Joabe, porém, respondeu: Por que está querendo tanto ir, meu filho? Você não receberá nenhuma recompensa pela notícia. Ele insistiu: Não importa o que aconteça, quero ir. Então Joabe disse: Pois vá. Aimaas correu pelo caminho da planície, ou pela planície do Jordão, e passou à frente do cuxita. Também estava sentado entre a porta interna e externa da cidade. Quando a sentinela subiu ao terraço que havia sobre a porta junto ao muro, viu um homem que vinha correndo sozinho.
A sentinela gritou, avisando o rei, dizendo: se ele está sozinho, ele deve trazer notícias boas. O homem chegava cada vez mais perto. Então a sentinela viu outro homem que vinha correndo e gritou ao porteiro: vem outro homem correndo sozinho. Esse também deve estar trazendo boa notícia, exclamou o rei. A sentinela disse: pelo jeito de correr, parece que o da frente é Aimaas, filho de Zadok. O rei disse: é um bom homem, ele traz boas notícias. Então Aimaas aproximou-se do rei, o saudou, prostrou-se com o rosto em terra diante do rei e disse: bendito seja o Senhor, o teu Deus. Ele entregou os homens que se rebelaram contra o rei, meu senhor. E o rei perguntou: o jovem Absalão está bem? Aimaas respondeu: vi que hoje grande confusão quando Joabe ia enviar o servo do rei a mim, teu servo, mas não sei o que aconteceu. E o rei disse: fique ali ao lado esperando. Aimaas ficou esperando. Então um cuxita chegou e disse: ó rei, meu senhor, ouve a boa notícia. Hoje o Senhor te livrou de todos os que levantaram contra ti. E o rei perguntou ao cuxita: o jovem Absalão está bem? O cuxita respondeu: que os inimigos do rei, meu senhor, e todos os que se levantem para te fazer mal, acabem com aquele jovem. Então, o rei, abalado, subiu ao quarto que ficava sobre a porta da cidade e chorou. Foi subindo e clamando: ah, meu filho Absalão, meu filho Absalão, que me dera ter morrido no seu lugar. Ah, Absalão, meu filho, meu filho. É isso. Finalizamos por aqui hoje. Amanhã a gente volta para a honra e a glória do Senhor Jesus Cristo. Amém. Com mais 2 capítulos, né? Que vocês tenham uma boa noite, bom restinho de noite, né? E até amanhã, se Deus quiser, para todos vocês.